Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do site agazeta.net. É um prazer ter você conosco. Não esquece de acompanhar o site agazeta.net. Nós estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Toda semana, uma nova entrevista para você. E hoje nós vamos conversar com o deputado eleito Pablo Bregense, do PSD. Ele foi gerente do BASA em Plácido de Castro e nessas eleições de 2022, ele obteve 5.386 votos. Essa é a primeira candidatura a um cargo político e tem como bandeira a produção rural, geração de emprego e também desenvolvimento da juventude. Seja bem-vindo, Pablo. Cris, primeiramente gostaria de agradecer o convite, a galera da Gazeta.net e os demais colaboradores que sempre nos tratam com devido respeito, com devido carinho. Agradecer a todos. Agradecer também a todos os telespectadores que nos acompanham. Obrigada, Pablo. Pablo, vamos começar falando sobre o seu local de nascimento. Você é um nome novo, né, que muitas pessoas não conheciam, foi eleito deputado, mas você já tem uma raiz acriana, você é de Sena Madureira. Sou de Sena Madureira, lá da Siqueira Campos. A gente costuma falar cria da Siqueira Campos lá. Sena Madureira é uma cidade maravilhosa, né? Como você sabe, assim, é uma cidade que revela vários talentos. Nós temos hoje vários políticos aí, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. Citar aí o Gelen Diniz, a Meire Serafim, que tem suas raízes lá também. Então, Sena Madureira, para mim, ali é a minha casa, é meu berço, né? Hoje, além de Sena Madureira, hoje eu sou cidadão placidiano, sou cidadão de Plácido de Castro, conferido até pela Câmara Municipal. E ali, em Sena, começa a nossa infância, né? A infância, assim, apesar de humilde, criados nos modos tradicionais, com toda vamos dizer, aquela magia da infância do interior. Em cidade pequena do interior. De cidade pequena, onde todo mundo conhece a história de todo mundo. E assim nós fomos crescendo até chegar aí à juventude, até chegar à maioridade, e chegar a passar no concurso do Banco da Amazônia. E você vem de uma família que tem envolvimento com política? Não, por incrível que pareça, eu sou o primeiro político da família. Olha. Assim, o primeiro político direto a lançar uma candidatura. Agora, bastidores, lançar uma candidatura e se eleger, né? Logo a primeira vez. Isso. Nós somos muito de bastidores, a nossa família. Então, nós temos várias pessoas que trabalham, mas trabalham nos bastidores, vinham trabalhando nos bastidores de várias campanhas. Mas, diretamente, eu fui o primeiro. Você passou um tempo gerenciando o BASA em Plácido de Castro, né? E lá você tinha um relacionamento direto com produtores rurais. Conta pra gente como é que era essa realidade que você chegou a contemplar nesse tempo de trabalho. Olha, antes de Plácido de Castro, eu passei 5 anos no sul do Pará, no sudeste do Pará. Lá eu adquiri assim, uma experiência tremenda na questão... É muito diferente as realidades de lá para cá? Muito, muito diferente. São mercados diferentes, são economias diferentes. Para você ter uma ideia, eu trabalhava num município relativamente pequeno, novo repartimento, lá tinha 1 milhão de cabeças de gado. Então você vê que o Acre em si, se eu não me engano, tem 2 chegando ali para 2,5 milhões de cabeças de gado. Então você vê a grandeza que é um município. Então eu trabalhava lá com cadeia pecuária de corte, pecuária de leiteira, e chegando ali em segundo lugar, muito forte, a questão do cacau, uma coisa que a gente não vê aqui. Nós não temos. Né? Nós não temos aqui. Então a gente... Uma referência aqui. Então, quando eu vim para cá, para Plácido de Castro, eu vim com essa bagagem de visão econômica. Foi o que facilitou muito o nosso trabalho em Plácido de Castro. Então, nós pegamos ali uma agricultura familiar, que era mais focada na questão da pecuária de leite e corte. Nós conseguimos incentivar, não o cacau, mas incentivar o café, que hoje lá é referência. A Acrelândia é uma das referências hoje do estado em questão de café. Nós também tivemos bastante incentivos na área da plantação de grãos. Hoje nós temos um dos maiores produtores de milho, vem de Acrelândia com a ajuda também do Banco da Amazônia. E essa questão de visão de mercado, visão econômica, foi que fez com que eu me aproximasse cada vez mais dos agricultores familiares e do agronegócio. Não
obstante, também trabalhamos muito a questão do pequeno e médio empresário. E teve essa época de pandemia, nós conseguimos fazer um trabalho assim bem assim coeso com eles, assim que fez com que a maioria dos pequenos empresários também de Plástico de Castro não tivesse tão assim uma dificuldade tão grande na questão dos negócios. E eu acredito que isso foi que alavancou o nosso nome na questão da política em Plástico de Castro e Acrelândia. E o senhor, como deputado, essa vai ser uma das suas bandeiras mais fortes de atuação na ALEAC? Com certeza, com certeza. É uma das bandeiras. Devido também assim, à questão do conhecimento, de como exato. são os entraves, né? Eu costumo falar, Cristina, que a gente sabe do problema não de um banco de escola, não da teoria. Nós sabemos porque passamos o problema juntamente com o produtor. Eu me sinto também produtor, a gente tem um pedacinho de terra. Então, nós sabemos das dificuldades, nós sabemos como funciona a logística no Acre, como é tratada a questão ambiental no Acre. Então, acredito que nós temos tudo para fazer um trabalho voltado para eles e um trabalho de sucesso. A questão ambiental, ela dificulta a ampliação do agronegócio aqui no nosso estado? Olha, na sua opinião? Eu acredito que dá um pouco mais de trabalho para os nossos agricultores. Mas é uma questão que ela precisa de muita discussão ainda. Porque nós temos um Acre hoje que é travado né, em algumas leis ambientais, mas que pode ser destravado com coisas simples. Por exemplo, essa marginalização dos agricultores. Às vezes o crime não é nem dele, ele é passivo no crime. Vamos dizer, um vizinho tem um acidente lá com fogo na terra dele. Passou para a terra do outro, o outro também é penalizado. Então são algumas coisas que eu acredito que tem que ser revisto, não que tem que ser totalmente mudado. Eu acredito que quem tocar fogo hoje tem que levar a sua punição, mas não... Ou seja, tem que ficar bom para ambos os lados, né? Tanto para o crescimento econômico, como também para a questão do produtor em si, né? Deputado, vamos falar sobre o seu partido, o PSD, né? O senhor foi eleito pelo PSD, o partido do senador Sérgio Petecão, e ele fez, na verdade, uma verdadeira caça às bruxas, né? Depois da eleição, dos resultados ruins nas urnas, né? Referente à candidatura dele a governo do estado. E parece que o PSD não conseguiu fazer o dever de casa. O que aconteceu com o partido nessas eleições? Olha, o senador Sérgio Petecão, acredito que fez uma campanha dentro daquilo que se esperava. Ele visitou todos os municípios, ele colocou o seu plano de governo em todos os municípios, foi participativo. Ele foi um dos políticos que eu nunca tinha visto estar perguntando à população o que incluiria dentro do seu plano de governo. Agora, eu acredito que foi o momento. Eu não coloco culpa nem A e nem B. Acredito que foi o momento. Nós vimos com uma situação que os prefeitos estão muito também necessitando do governo do estado. E, assim, eu não coloco culpa em ninguém. Eu acredito que foi verdadeiramente o momento. A campanha foi, assim, uma campanha linda. Eu acredito que todos viram. Mas, infelizmente, não chegou ao patamar que se esperava, né? O senador Sérgio Petecão rompeu com Gladson Cameli, né, nessas eleições. E, diante desse quadro político que nós estamos, qual vai ser a sua postura na ALEAC? Já está definido? Vocês vão ficar como oposição, situação? Como é que está isso? Olha, apesar das opiniões em relação ao governo do estado, pelo Petecão, ele é um cara assim que deixou... Assim, para você ver a obridade dele, nos deixou até à vontade para conversar. O senhor já chegou a alinhar alguma coisa com ele depois da sua eleição? Já, nós conversamos, sim, nós conversamos até plano de futuro, mas ele deixou a gente muito à vontade, tanto eu como o Eduardo. Nós não nos sentimos pressionados em nenhum momento a ser, vamos dizer assim, oposição ou situação. Ele nos deixou bastante livre para tomar qualquer decisão. Acredito dentro daquilo que ele pensa, né? Então, assim, eu achei até uma
um ato de nobreza dele para conosco, né, que nós estamos chegando agora, tanto eu como o Eduardo somos eleitos de primeira Eduardo viagem. Ribeiro, Eduardo né? Ribeiro, Também do PSD. exato, somos de primeiro mandato, e ele está nos conduzindo assim, deixando bem à vontade. Uhum. Isso é bom, até porque a gente tem uma certa noção de quando o candidato se elege, a candidatura dele, né, não é 100% dele. Tem também a contrapartida do Sim, partido, tem. né? Afinal de contas, o partido gera uma base ali para poder eleger esse nome, não é isso? Sim. Deputado, vamos falar sobre fundo eleitoral. O senhor usou o dinheiro do fundo eleitoral? Sim, sim. Como é que foi isso? Por quê? Concorda com o valor repassado? Ô, Cris, eu acredito assim, nós temos que ver esse assunto por outro prisma. Você acha, enquanto eu, gerente do Banco da Amazônia, que tem recursos limitados, como é que eu vou competir com quem tem mandato, competir com pessoas que são mais, no caso, com financeiro maior? Então, É um assunto que a gente não pode demonizar, né? não pode demonizar, até nós temos que porque trazer a clareza da essência desse fundo vamos eleitoral, trazer não é isso? várias pessoas que não tinham condições de competir, e que o fundo nada mais, nada é que uma ajuda para você comprar seu material, para você trabalhar uma mídia. Também não são esses valores exagerados, igual todo mundo pensa, porque quando olham lá, governador tal veio 10 tantos milhões, mas não sabe que ali por detrás tem 9 deputados federais, tem 25 deputados estaduais, entendeu? E quando você vai trabalhar tudo isso, não é um valor assim exagerado. E tem toda uma estrutura por trás, né, Tem toda uma estrutura da por trás. eleição de um candidato. Eu queria muito não ter pego, ter colocado isso à disposição voltar para a União, né? Mas, no entanto, eu não tenho condições. Eu acho que é algo que dá equilíbrio, equidade ao pleito. Nós temos que ver. Coloca assim, Pablo, mas me sinto à vontade para citar algumas pessoas, como o representante dos taxistas, representante dos feirantes, que também teve no caso, a participação do pleito, que dá equidade a nós, para participar do pleito, porque senão vai ficar nas mesmas mãos. Mas é algo assim que tem que abrir discussão mesmo, acho que a população tem que estar de olho, mas não demonizar totalmente. Sim. Deputado, o que a população do Acre pode esperar do deputado Pablo Bregense? Acredito e tenho certeza que pode esperar um mandato voltado para o povo, um mandato voltado às ações que necessita a sociedade. Vendo a questão do melhoramento das políticas públicas, a gente vê que precisa melhorar muito, mas nós não vamos pelo viés de estar atacando ninguém. Eu acredito que nós temos que atacar no ramo das ideias, ter uma parceria maior com a imprensa, que eu acho que é muito importante, eu acho que é onde nós vamos ter que colocar a nossa voz e a voz do povo através da imprensa, para que nós possamos ser ouvidos, que às vezes um discurso dentro do parlatório, dentro da Assembleia, talvez não seja tão eloquente qual uma entrevista, uma divulgação, né? divulgação do nosso trabalho. Eu acredito que nós, políticos, temos que perder o medo disso. Nós temos que estar conversando cada vez mais com a imprensa para que possamos ser ajudados, né? E conte com um mandato voltado a isso. Eu não tenho vaidade, eu não tenho nenhum tipo de vaidade. Acredito que... Vai entrar para trabalhar, Vou entrar para trabalhar. Tudo que eu entrei até hoje foi para trabalhar. Desde a época que eu era vendedor ambulante, eu queria ser o melhor vendedor ambulante. Depois que eu fui trabalhar como bancário, eu sempre quis ser o melhor bancário. Quando eu fui para gerente, sempre quis ser o melhor gerente, tanto que dentro da minha carreira como gerente tem vários prêmios, né? Então não vai ser diferente como político. Certo. Pablo, muito obrigado. Desejo a você sucesso nessa sua empreitada com esse seu mandato frente aí lá na Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua presença. Cris, eu que agradeço, obrigado pela simpatia, obrigado pelo tratamento que nós recebemos. É a segunda vez que nós estamos aqui nos estúdios da Gazeta, o tratamento é excelente. Assim, a gente se sente até orgulhoso de vir participar de entrevistas aqui, com um ambiente tão gostoso. Assim, só tenho a agradecer a população do Acre que nos conferiu esse mandato, e assim esperamos trabalhar em prol
para que seja um sucesso. Eu conversei com o deputado eleito Pablo Bregense, do PSD, agradeço a sua companhia e lhe convido para você curtir, compartilhar esse nosso material e continuar sempre ligado aqui no site agazeta.net. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.